Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? O meu desejo nessa tarde é que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela graça mencionada pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, e a paz que excede todo o entendimento, aquela paz de Filipenses, capítulo 4, seja com cada um de vocês. Por isso que eu desejo a vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que só Ele nos dá. Irmãos, nós já começamos aqui, eu acho que há um mês atrás, a estudar esse texto que nós vamos ver hoje. Nós já começamos, eu acho que já tem há um mês, a estudar esse texto, o texto de Mateus no capítulo 6. E a minha intenção hoje aqui com os irmãos é conseguir terminar esse capítulo. Então, se o Senhor nos ajudar, nós vamos hoje terminar o capítulo, terminar o estudo que nós começamos. Queria lembrar só aos irmãos do contexto desse texto. Lembrar os irmãos que aqui Mateus escreve o seu evangelho para aqueles judeus e para aqueles gentios que tinham acabado de se converter a Cristo. E no primeiro capítulo, então, Mateus ele começa dando toda a genealogia de Jesus para mostrar para aqueles irmãos que Jesus era o Messias que eles esperavam. Ainda no final do primeiro capítulo, do versículo 18 ao 25, Mateus então fala a respeito do nascimento do Filho de Deus, de como Deus inseriu Jesus na história desse mundo. No terceiro capítulo, Mateus vai falar do cumprimento das promessas de Deus feita ao seu povo. Algumas promessas Deus fez a Isaías, e uma dessas promessas falava a respeito daquele que viria para preparar o caminho do Senhor, que nós conhecemos que é João Batista. Essa profecia está lá em Isaías 40. No capítulo 4, Mateus vai falar a respeito da tentação sofrida por Jesus no deserto. Jesus, mesmo sendo tentado pelo diabo, ele não pecou contra Deus Pai. E finalmente, aqui nos capítulos de 5 a 7, Mateus relata um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Nós estudamos na primeira vez que Jesus ele estava ali, no início do capítulo 5, Jesus ele se assenta, ele sobe num monte e se assenta, então os seus discípulos se achegam a ele e se assentam para ouvi-lo ensinar. Esse sermão, provavelmente ele não aconteceu todo de uma vez só, como está aqui em Mateus. Lucas ele vai relatar algumas passagens desse sermão em outras ocasiões, mas Mateus aqui ele sintetizou tudo para a gente, tudo dentro desses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, e é exatamente aqui, nessa sessão, no capítulo 6, que nós estamos. Por isso eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias comigo, lá em Mateus capítulo 6, nós fomos até o versículo 18 da última vez, e hoje, querendo Deus, nós vamos do 19 ao 34, vamos terminar esse capítulo. Mateus capítulo 6, no versículo 19. Só lembrando os irmãos que nesse sermão Jesus ele começa falando, lá no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Ele vai até o versículo 11 falando das bem-aventuranças. Depois Jesus ele reinterpreta a lei de Moisés, ele dá o verdadeiro significado da lei de Moisés acerca do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo. E aí ele termina o capítulo 5 e inicia o capítulo 6. E resumindo o que nós vimos no último estudo, falando do capítulo 6, até o verso 18, ele vai dizer assim: Jesus ele nos ensina sobre qual deve ser a minha
verdadeira motivação, sobre como deve ser o meu relacionamento para com o meu próximo, o meu relacionamento para com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Jesus ele vai falar sobre qual deve ser a verdadeira motivação do cristão quando ele se relaciona com o seu próximo. Ele cita aí o exemplo do dar esmolas, do versículo 2 ao 4. Depois ele vai falar sobre como deve ser o nosso relacionamento, a nossa motivação, a motivação do nosso coração quando nós nos relacionamos com Deus. E aí ele nos ensina também a orar nessa passagem, que vai aí do verso 5 ao verso 15. E depois ele fala sobre como deve ser o nosso relacionamento com o nosso eu, com a nossa vida espiritual, a mortificação da nossa carne. E ele fala do jejum, que está aí do versículo 16 até o versículo 18. E agora, a partir do versículo 19, Jesus ele vai começar a falar sobre como nós devemos nos relacionar com as riquezas ou com os bens materiais. Primeiro ele nos ensinou como nos relacionar com o nosso próximo, com Deus, comigo mesmo, e agora Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar com as riquezas, com os bens materiais. Então, qual deve ser a nossa motivação maior na vida? Vamos ao texto então. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto aqui, porque como de costume nós vamos lendo conforme a gente for seguindo. Baixe sua cabeça. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça por mais esse dia. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Pai, clamamos que o Senhor encha o nosso coração nessa tarde, que o Senhor nos revele, Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, através da Tua palavra nessa noite, Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Pai, mas enche-nos, Pai, enche-nos do Teu poder, ó Deus. Aviva-nos, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, e que nós possamos entender, Senhor, e que essas palavras, ó Deus, possam estar guardadas no nosso coração, Senhor, para que no momento da angústia e da tribulação nós não venhamos a nos esquecer delas, Pai. Em nome de Jesus, guarda a Tua palavra em nós, Pai, pelo Teu Espírito. Em Teu nome pedimos, ó Deus. Amém. Versículo 19, irmãos, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando nós vamos comprar alguma coisa, seja lá um bem material, um eletrodoméstico, um carro, uma roupa, a gente procura sempre aquela que tem uma melhor qualidade. Às vezes o menor preço, mas com uma melhor qualidade. E por que nós fazemos isso? Porque quanto maior a qualidade, mais esse bem dura. Quanto maior a qualidade, maior a durabilidade desse bem. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, que nós devemos nos concentrar naquilo que é duradouro, nas coisas que permanecem, nas coisas que não se desintegram com o tempo. Por isso ele diz aqui no versículo 19: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Por que as traças? As roupas naquele tempo, elas eram sinônimos de riqueza. Muitas daquelas roupas elas eram tecidas com fios de ouro, então eram roupas muito caras e eram sinônimos de riqueza. Se os irmãos se lembram, no livro de Josué, no capítulo 7, Acã cai em pecado contra Deus porque toma uma capa babilônica, uma vestimenta babilônica.
uma roupa babilônica. Acho que em 2 Reis, capítulo 5 também, Geazi, o servo do profeta Eliseu, troca lá o favor da cura que Eliseu deu a Naamã, se eu não me engano, por 1 talento de prata e 2 mudas de roupa, porque a roupa para eles era muito importante, era sinônimo de riqueza para eles. Mas Jesus aqui diz: onde a traça corrói. A roupa, mesmo sendo um bem muito precioso, uma traça, por menor que fosse, causava um grande dano a essas roupas. Ela acabava com essas roupas, com esse bem que eles tanto gostavam, que eles tanto possuíam. Porque as roupas, elas são tesouros que não duram para sempre. Por isso Jesus nos diz que pôr o coração nessas coisas, nos bens materiais, nos bens dessa vida, é loucura, porque eles passam, eles não permanecem. Outra palavra que Jesus usa aqui é a ferrugem. A palavra traduzida aqui como ferrugem, em algumas traduções diz mofo. Ela quer dizer literalmente o que come. O que come. Se eu não estou enganado, essa é a única vez que ela aparece no Novo Testamento com o sentido de óxido de ferro, de oxidação do ferro. Nas outras ela aparece como mofo ou como de outras formas. Mas o significado dela é o que come. E Jesus está dizendo: não ajunteis tesouros nessa terra, porque a ferrugem, aquele que come, pode destruir esse tesouro. Além das roupas, os grãos de uma colheita também eram um significado de riqueza para eles. O povo passava o ano todo plantando e cuidando da sua plantação para colher no final do ano. E quando eles ajuntavam esses grãos no celeiro, poderia acontecer que nesses grãos se juntassem carunchos, ou que roedores entrassem no celeiro e comessem parte daqueles grãos. Então aquilo que era um tesouro se perdia, aquilo que era um tesouro se desfazia. Por isso que Jesus está dizendo que a ferrugem também come esse tipo de tesouro. E em terceiro lugar, Jesus fala dos ladrões que escavavam e roubavam. Naquele tempo, as casas na Palestina, elas eram feitas de barro ou de tijolo de barro cru. Então o homem pegava o seu tesouro, aquilo que ele tinha de muito valor, e guardava dentro de casa, escondido, e saía. Mas o ladrão não precisava entrar pela porta para roubar aquele tesouro. Como a casa era feita de barro, bastava que o ladrão fosse do lado e cavasse a parede. E então ele roubava, ele subtraía aquele tesouro de dentro daquela casa. E quando aquele homem voltava, o tesouro já não estava mais lá, porque o ladrão já tinha escavado e roubado aquilo que era dele. Por isso Jesus diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, não faça das riquezas o alvo maior da sua vida, a motivação maior da sua vida. Não coloque a sua confiança nos seus tesouros, porque tudo isso pode ser levado de você a qualquer momento. E é bom que a gente entenda aqui que a proibição de Jesus está fazendo aqui, ela não é contra você acumular um dinheiro na sua conta, por exemplo. E Jesus não está querendo dizer aqui que trabalhar é errado, tá? Eu vou repetir isso várias vezes aqui para não deixar essa má impressão. O ponto que Jesus quer chegar aqui é que nós não devemos acumular as riquezas depositando a nossa confiança nessas riquezas, de que elas vão nos suprir no dia de amanhã. É isso que Jesus está dizendo: não coloque a sua confiança, a sua fé naquilo que você tem, porque isso pode passar, isso pode ser levado de você do dia para a noite. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele termina dizendo: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver em ajuntar tesouros sobre essa terra, certamente aí
vai estar o seu coração. E se o nosso coração estiver nos bens materiais, os bens materiais se tornarão o nosso alvo maior na vida, a nossa motivação maior na vida. Eles se tornarão o nosso Deus. Jesus continua dizendo, versículo 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui Jesus compara o olho com uma lâmpada que ilumina um ambiente, que ilumina um quarto. Se essa lâmpada for boa, nós vamos enxergar perfeitamente aquilo que está ali dentro. Se essa lâmpada for ruim, nós vamos ter dificuldades para enxergar aquilo que está ao nosso redor. A palavra que para nós aqui foi traduzida como bons, se os teus olhos forem bons, no grego ela também pode significar se os teus olhos forem generosos. E a palavra que está escrito aqui, que se os seus olhos forem maus, ela também pode significar miserável. Miserável ou mesquinho. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que se os teus olhos forem generosos, ou seja, não apegado às riquezas desse mundo, não apegado aos bens materiais, você enxergará bem. Mas se os teus olhos forem mesquinhos, se os teus olhos forem avarentos, se os teus olhos forem apegados aos bens desse mundo, você enxergará mal. E ele termina dizendo que grandes trevas serão. Os olhos que enxergam bem, eles sabem para onde vão. Eles sabem qual é o seu alvo maior, porque eles enxergam bem o caminho. Os olhos que enxergam mal, esses não sabem para onde vão e podem nos levar para um abismo. Por isso Jesus ele continua dizendo no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Para a gente entender melhor o que Jesus está dizendo aqui, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo nisso. Primeiro, a palavra aqui traduzida por servir, no grego ela é um verbo que significa ser escravo. Ser escravo. E a palavra que está traduzida aqui como senhores, ou senhor, é Kyrios. Ou seja, o senhor da vida e da morte. Era também tido como título dos imperadores. Então o que Jesus está dizendo aqui é: ninguém pode ser escravo de dois senhores. Ninguém pode ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. E para entender melhor isso, é necessário que a gente se lembre de como era o escravo, como o escravo era visto naquele tempo. Quando a gente estudou aqui sobre a carta de Tiago, a gente falou bastante sobre isso. O escravo naquele tempo, ele não era visto como uma pessoa. O escravo era visto como uma coisa. O escravo era visto como uma ferramenta viva que falava. Ele não tinha poder nenhum sobre as suas decisões. O seu dono poderia castigá-lo, o seu dono poderia matá-lo, e isso não teria problema algum. Ele era considerado como um instrumentum vocale, um instrumento que falava, uma ferramenta que falava. Ele estava 1 grau acima do boi e da vaca, porque o boi e a vaca era uma ferramenta que não falava, e o escravo falava. Esse era o escravo. Ele não tinha vontade própria,
todos os seus minutos, os minutos da sua vida pertenciam ao seu Senhor. E é isso que Jesus está dizendo aqui nessa passagem, que nós somos escravos. Às vezes é uma palavra meio forte, né? Dizer que nós somos escravos. Pois é, somos escravos do nosso Senhor, mas devemos nos lembrar que o nosso Senhor é bom. Essa é que é a grande diferença. Por isso é estranho quando a gente vê algumas pessoas dando ordem para Deus, né? Determinando as coisas para Deus. Se nós somos escravos, eu acho que essa passagem no Novo Testamento é a passagem que diz mais claramente qual é o nosso papel. Nós somos escravos do nosso Senhor. Se nós somos escravos dele, nós cumprimos a vontade de Deus, que é o nosso Senhor, e não a nossa própria vontade. Por isso que Jesus disse lá no versículo 10, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir: faça-se a tua vontade. Então nós não devemos pedir a Deus: olha, Senhor, esta é a minha vontade. Sim, nós devemos perguntar qual é a sua vontade para nós. Amém? Então esse é o nosso papel. E Jesus ele termina o versículo 24 dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mais uma vez eu vou dizer, tá, gente? Trabalhar, ter dinheiro, não é errado. Amém? Todos entenderam isso. O foco de Jesus aqui é outro. Mas a palavra que Jesus usa aqui para riqueza é a palavra mamon. O comentarista bíblico diz que essa palavra, com o passar do tempo, ela foi mudando o seu significado. Essa palavra ela era de origem aramaica e ela significava confiar um tesouro a alguém. Confiar um tesouro, uma riqueza, algo que eu tenho muita estima a alguém, para que esse alguém guardasse. Com o passar do tempo, ela foi mudando o seu significado e chegou a se tornar aquilo em quem eu confio. Antes era confiar algo a alguém, depois se tornou aquilo em quem eu coloco a minha confiança. E com pouco tempo depois, começou a ser escrito já com letra maiúscula, se tornou uma divindade. E Jesus cita ele aqui como uma potestade, como algo que exerce poder sobre o homem. O Deus pagão, né? Mamon. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você pode buscar as riquezas de tal maneira que elas acabam se tornando o seu Deus. É lícito quando o dinheiro te serve, quando você usa o dinheiro para te servir. O problema é quando você serve ao seu dinheiro. O problema é quando a sua vida está em função daquilo que você tem e não daquilo que você é. Quantas e quantas pessoas do nosso meio, até que movidas por uma intenção boa, se afadigaram de tanto trabalhar para conseguir ter mais dinheiro. E querendo ter mais dinheiro, mais do que elas precisavam para suas necessidades básicas. E quando elas conseguiam mais, queriam mais. E quando conseguiam mais, queriam mais, e mais, e mais, até o ponto de se esquecerem que o seu sustento vem do Senhor. Que o nosso sustento vem de Deus. De que importa uma conta bancária recheada de dinheiro, se hoje pela manhã o Senhor não tivesse a corda. Tudo ficaria para trás. O dinheiro não pode se tornar
a maior motivação da nossa vida, porque o nosso sustento vem do Senhor. Com pouco tempo, a riqueza que servia esses irmãos, acabaram se tornando o seu Deus, né? O ser empreendedor acaba se tornando uma religião, e o dinheiro acaba se tornando Deus para eles. E algumas pessoas nesse afã acabaram se perdendo pelo caminho. Mas então, qual que é o papel da riqueza em nossas vidas? Qual que é o papel da riqueza? Nós devemos ter então 3 princípios em mente. 3 princípios em mente. O primeiro deles é que tudo o que temos é de Deus. Tudo o que nós temos é do Senhor. Salmos capítulo 24 vai dizer que os céus e a terra pertencem ao Senhor. A terra e os seres humanos e os animais que neles habitam. Tudo é do Senhor. Então todas as nossas riquezas são de Deus. O segundo, as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A partir do momento em que nós começamos a usar as pessoas como objetos, nós estamos pecando contra Deus. Em uma certa ocasião, quando Jesus discutia ali com os fariseus, lá em Mateus, no capítulo 22, o fariseu chega para o Senhor Jesus e ele pergunta: mestre, qual é o principal, o maior mandamento da lei? E Jesus diz: o primeiro mandamento da lei é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas o Senhor não parou por aí. Ele disse: o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e disso depende toda a lei e os profetas. A partir do momento em que nós tratamos o nosso irmão como um objeto, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E o terceiro, o dinheiro não é mau. O dinheiro não é mau. O dinheiro, ele não é mau. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o dinheiro não é mau. O errado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós sempre temos que ter isso em mente. Primeiro, tudo que nós temos é de Deus. As pessoas são mais importantes do que as coisas, e o dinheiro, ele não é mau. O mal é o amor ao dinheiro. Quando o seu alvo na vida, quando o seu foco na vida é possuir o dinheiro, você mostra aonde você está colocando o seu coração. E se o seu coração estiver nas riquezas desse mundo, se você se apegar a elas, se você depositar nas riquezas desse mundo a sua esperança, elas se tornarão o seu Deus. Por isso nós precisamos ter sempre esses 3 princípios em mente, para saber qual deve ser o papel da riqueza nas nossas vidas. E agora Jesus, ele vai chegar no ponto crucial da questão. Agora Jesus, ele vai chegar no ponto, na ênfase. O porquê de tudo isso, o porquê de todo esse problema. Jesus agora, ele vai começar falando sobre a ansiedade. Tudo isso é resultado da ansiedade da vida. Ele diz aí do versículo 25 e 26, vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Nós devemos entender uma coisa aqui: existe uma ansiedade que é clínica, que é uma psicopatia, e essa deve ser tratada.
tem tratamento. Você deve procurar um médico e iniciar um tratamento aí medicamentoso e psicoterápico. Mas essa ansiedade que Jesus está dizendo aqui não é essa ansiedade clínica. Essa ansiedade que Jesus se refere aqui é o viver angustiado por obter sempre mais riquezas. É o viver nessa angústia de ter sempre mais, achando que essas riquezas que nós estamos guardando é que vão nos suprir no dia de amanhã. É esta ansiedade que Jesus está tratando aqui. Por isso Jesus começa nos chamando a fazer uma rápida observação da vida. Uma rápida observação. E ele começa fazendo as perguntas. Ele diz assim: se Deus pode nos dar a vida, vocês não acham que Ele também pode dar o alimento? Se Deus ele tem poder para te dar a vida, será que Ele não tem poder também para te dar o alimento necessário? Se Deus tem poder para dar um corpo para a gente, para formar o nosso corpo do pó da terra com as suas próprias mãos, Ele não teria poder para nos dar as vestes? É isso que Jesus está dizendo aqui. Observem a vida. Ele diz: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Não valei vós muito mais do que as aves? Deus ele não se compromete a sustentar uma vida luxuosa, uma vida de ostentação, uma vida daquele que gasta mais do que ganha 1.000, mas gasta 2.000. Deus não se compromete com isso. Mas aquele que pede, versículo 11, aquele que pede o pão de cada dia, esse recebe. Deus é o nosso sustento. Ele nos sustenta. E com isso Jesus não está mandando ninguém parar de trabalhar, né? A ênfase aqui é o fato de que os pássaros, eles vivem sem preocupação. Você nunca vai ver um pardal aqui andando de um lado para o outro aqui, desesperado, suando para saber o que ele vai fazer para pagar as contas dele amanhã. Não vai ver. Você pode passar na beira do rio lá que você nunca vai ver uma garça em depressão. Ela está lá parada. Passou, ela pega. Não passou, ela está na dela. Você não vai ver os pássaros se acabando, embora o pardal é conhecido como um dos passarinhos, né, que mais trabalham, né, para comer. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que os pássaros eles não estão preocupados com essas coisas, porque o Pai Celeste o sustenta todos os dias. Eles devem apenas ser pardais. O Senhor o criou para ser um pardal, e o pardal é pardal. Por isso o Senhor o sustenta. E a pergunta que fica para nós é: para que Deus te criou? Deus nos criou para louvor da sua glória. E a outra pergunta é: o que você está fazendo? O pardal é pardal, por isso Deus o sustenta. E você? Você foi criado para a glória de Deus, e o que você está fazendo? E Jesus prossegue com a pergunta, e essa pergunta, ela foi de muito valor para mim. Ele diz assim no versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que a ansiedade pelo dia de amanhã, a preocupação, vai mudar na nossa vida? Ela pode te fazer viver mais? Do contrário, ela pode fazer a gente viver menos, e de uma maneira pior, de uma maneira ruim. Versículo 28:
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esses lírios a que Jesus se refere, eram umas florzinhas que cresciam nas planícies, provavelmente uma florzinha de cor escarlate, né, bem vermelhinha, e elas tomavam toda a planície. Por isso que ele usa aqui o exemplo do rei Salomão, porque ela podia lembrar o judeu, né, das vestes do rei Salomão. Só que essas florzinhas, elas eram tão bonitinhas, só que elas duravam uns 2 dias no máximo, depois elas secavam. E aí as mulheres que iam assar pão, precisavam acender os seus fornos. O que elas usavam? Elas iam lá, pegavam aquelas flores secas e acendiam o fogo com ela. E Jesus está dizendo, se Deus veste assim a flor, que hoje existe, e amanhã morre, quanto mais a você. Quanto mais a você. Se Deus é tão generoso com uma flor, Ele não vai ser generoso comigo e com você? E Jesus, ele termina aqui dizendo, mostrando o real significado, o porquê de tudo isso. Ele diz assim, no final do versículo 30, ele diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A falta de fé, a falta de confiança em Deus, nos faz viver angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Jesus diz assim no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Jesus diz que viver angustiado em obter riquezas, viver angustiado em procurar saber o que ele vai fazer para o dia de amanhã, é uma característica dos gentios, daquelas pessoas que não conhecem a Deus. E de fato, as pessoas que não conhecem a Deus é que vivem assim. O que vai ser de mim? O que vai acontecer amanhã, será? Como é que eu vou me sustentar amanhã? Será que eu vou morrer sozinho? Como que vai ser na minha velhice? Não vou ter com que me sustentar? Geralmente, as pessoas que não têm Deus é que agem dessa forma. Eu não estou dizendo que a preocupação, que a nossa preocupação quando nós perdemos o emprego, nós sabemos a situação em que vive o nosso país, que essa preocupação não é lícita. O que eu estou dizendo é aquela pessoa que se preocupa em obter sempre mais, para poder garantir o seu futuro. Sem saber que ela pode nem levantar amanhã. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz que o Pai sabe do que nós necessitamos. O Pai sabe do que nós necessitamos, então peça a Ele, que Ele sabe do que você necessita. Por isso ele diz, buscai em primeiro lugar, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora Jesus ele está propondo uma inversão da ansiedade. Ele está propondo que agora nós peguemos a ansiedade e invertamos ela. Ao invés da gente viver se preocupando com as riquezas desse mundo, ao invés da gente viver se preocupando com os bens materiais terrenos, angustiado em ter sempre mais disso, agora inverte essa ansiedade e procure buscar as coisas de Deus, sempre mais de Deus, sempre mais do seu reino, sempre mais da sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Essa é a receita de Jesus para que nós vençamos a ansiedade da vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. O contrário de ansiedade e de preocupação é uma fé confiante e paz de espírito. O contrário de ansiedade e de preocupação é fé confiante e paz de espírito. E Jesus ele termina dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus nos ensina que nós devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Estar ansioso, estar preocupado com o futuro não nos levará a nada. Não nos levará a nada. Viva cada dia de uma vez, porque cada dia trará as suas preocupações. Aquilo que estiver ao seu alcance, faça. Aquilo que não estiver ao nosso alcance, o Senhor cuidará. Com isso, o Senhor não está dizendo que você não pode fazer uma poupança, que você não pode guardar um dinheiro para cuidar da sua família em alguma eventualidade. Com isso, Jesus está dizendo que nós devemos focar o nosso esforço, a nossa busca maior, que o nosso tesouro esteja no reino de Deus e na sua justiça. As demais coisas o Senhor nos acrescentará. Amém? Resumindo então tudo que o Senhor nos ensinou nesse capítulo 6, quando ele fala a respeito do estabelecimento do reino de Deus, Jesus nos ensina que a nossa motivação, ela deve ser baseada na verdade de quem nós realmente somos. Nós não devemos usar máscaras. Isso nós falamos no primeiro estudo. Não busque a glória dos homens, mas tudo o que fizer, dê a glória para Deus. Entregue a glória ao Senhor. Busque aquilo que é eterno e não passageiro. Coloque a sua esperança, coloque a sua fé, a sua motivação nos bens espirituais, porque eles duram para sempre. Seja generoso e não avarento. Se os teus olhos forem bons, você saberá por onde caminhar. Se os teus olhos forem maus, você poderá ir ao abismo. Não ande ansioso por obter riquezas, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e você terá fartura de espírito. E aprenda a viver a cada dia, de uma vez. Essa é a receita do Senhor Jesus para que nós possamos vencer a ansiedade. Eu espero que essa palavra, que Deus guarde essa palavra no coração de cada um de vocês, e que Deus possa trabalhar com cada um, para que no dia da angústia, no dia que o problema vier de frente, que a gente possa se lembrar dela, possa ter aonde se amparar e ter a nossa fé e a nossa vida renovadas em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, irmãos.